Olha, eu sou a Beta, tô aqui na Nação Verde para te ensinar a comer de forma gostosa, muito prática, utilizando os produtos da Nação Verde, que são os melhores produtos naturais do Brasil. Ou seja, você une o útil ao agradável. E aí é o seguinte, nosso bate-papo hoje é sobre os doces. Por quê? Vamos confessar? Doce é bom demais, doce é aquele afago na alma, né? Quem não gosta de um docinho? Acho que a maioria das pessoas gosta de um doce. Parece que o ser humano foi programado para gostar de doce. Só que tem um problema, essa gula por doce constante. Então, o problema é quando não é mais você que controla a sua vontade de comer doce e quando essa gula controla você. Então, hoje, eu vou trazer aqui algumas dicas para você vencer e quebrar essa vontade por doces e controlar as rédeas da situação aí, mostrar quem manda, né? Porque não deixa o doce mandar em você, caramba. A Nutella vai mandar em você? Então é o seguinte, Beta, tá? Eu já falei aqui, eu sempre fui muito formiga. Confessa, você também gosta de um docinho, né? Dá aquela beliscada numa guloseima, num docinho, numa sobremesa. Difícil quem nunca sentiu essa sensação, mas eu vou deixar algumas dicas aqui bem legais que vão te ajudar nesse processo a você dar essa quebrada nesse vício por doce, que foi muito bem-vinda para mim também e com certeza vai te ajudar aí no seu dia a dia, nesse processo de reeducação que a gente sempre fala. Primeira dica, não confunda gula por doces com fome, ou seja, presta atenção na sua fome, como eu já falei no programa passado, né? Presta atenção que tipo de fome você está sentindo. Muitas vezes essa fome é fome emocional, né? Então, aquele hábito, ou seja, você já está habituado a, depois do almoço, você comer uma sobremesa, ter que comer um docinho, né? Então, muito mais isso é o sintoma de um vício, de um hábito, do que exatamente uma fome. Então, pode ser de um fundo emocional. E aí, a gente tem essa compulsão por comer algo doce, né? Então, minha segunda dica agora, não basta força de vontade. Se a gente depender só da nossa força de vontade, a gente não vai conseguir quebrar esse vício. Porque nós somos seres humanos frágeis, né? Nós temos limites. Então, mude realmente o estilo de vida. Essa é a chave para a gente conseguir ter sucesso nessa quebra dessa gula. Tenta mudar a forma como você enxerga o alimento, essa sua relação com a comida. Então, força de vontade não é capaz de quebrar esse vício, como eu já te falei. Aí, o que acontece? Você vai ficar cada vez mais estressado, tenso, você vai sofrer mais que o necessário porque você não consegue quebrar isso e isso vira uma bola de neve. Então, você não vai concluir mais uma vez o que você deseja. Estabeleça essa relação de força de vontade junto, mas que você consiga realmente pensar no alimento de outra forma, tá? Terceira dica, olha só, diminua a frequência com que você sente sabor doce. E aí eu falo num sabor doce no geral, e isso é uma dica ótima, porque sabe o sabor doce que a gente sente do refri, da balinha, inclusive, olha só, presta atenção nesse detalhe, inclusive do sabor doce de adoçantes, até mesmo aqueles naturais, o stevia, enfim, esse sabor doce faz a gente sempre pensar em querer mais doce, né? Então, uma dica boa aí para você, que essa dica é muito boa, reduza gradativamente e com frequência esse sentir, esse sabor doce ao longo do seu dia. Então, por exemplo, como eu fiz, né, para mim, eu gostava sempre de comer no meio da tarde alguma coisa doce, todo dia, e principalmente depois do jantar. Comecei tirando a sobremesa do jantar. Aí, o que eu fiz? De uma vez? Não, eu fui tirando de pouquinho. Nos 7 dias da semana, eu tirei 2 vezes, fui intercalando, aí aos poucos você consegue diminuir, ou seja, gradativamente e frequentemente, né? Por quê? Cada simulação de sabor doce que você dá para o seu cérebro, você reforça ainda mais esse vício e esse ciclo fica cada vez mais difícil, tá? Outra dica muito legal é você diminuir o consumo de alimentos processados e refinados. Por quê? Não sei se você sabe, mas cada vez que você consome, ingere, até mesmo pães, massas, macarrão, massas em geral, né? E até a
aquele biscoito salgado, ele contém carboidrato puro, glicose. Então, ou seja, ele vai ter o mesmo efeito da glicose no seu organismo. Então, ele vai desencadear aquela necessidade por doce. Então, a gente precisa quebrar isso, diminuindo até mesmo esses refinados, que não têm o sabor doce, mas que são glicose pura, né? Então, isso também é muito legal, você prestar atenção nisso. Wallace, tudo bem? Você tem alguma dúvida, Wallace? Tá tudo bem, Wallace? Então tá. Você conseguiu quebrar seu hábito por doce? Tá conseguindo? Olha lá, hein, Wallace. Então, porque o que acontece assim, né, a molécula de açúcar, ela é composta de frutose e glicose. Só que quando a gente ingere essas bolachas, esses biscoitos, eles são puramente glicose. Então, o seu cérebro já vai estar recebendo aquela informação que ele precisa de mais, né? Então, minha quinta dica agora é o seguinte, você focar no seu bem-estar. Sabe naquela sensação que a gente precisa, né, da serotonina? Então, o que acontece? Pense em situações, porque, primeiro assim, ó, a gula por doce, né, ela é maior quando a gente está desanimado, sabe, tristinho, estressado, aí você quer utilizar aquilo como um presente para você, né, aquele negócio do eu mereço. Eu mereço esse docinho porque eu tô triste e tal. Só que se você melhora essa condição, o seu cérebro não vai querer buscar sempre o doce, o estímulo, através do doce para ter esse prazer rápido. Então, quando você está deprimido, você sempre busca. Então, procure se animar aí com alguma coisa, com algum tipo de atividade, né, que você goste também, para que a sua atenção não vá sempre para o doce. Certo, Wallace? Tá? Você está prestando atenção nessas dicas? Então tá bom, aprendeu, né? Mas não para por aí, olha só. Cuidado, pessoal, com adoçantes, tá? Porque eles também têm esse sabor doce. E aí, apesar deles não terem caloria e não estimular a insulina no organismo, né? Faz com que a gente continue treinando o nosso cérebro para esse sabor doce. Então, você vai continuar querendo consumir algo doce sempre. E isso vale até mesmo para os refrigerantes. Então, pensa, você é habituado a beber refrigerante, sucos adocicados, né? Então, qualquer que seja eles. Mas esse é zero açúcar, mas eles contêm adoçantes que dão aquele saborzinho. Então, o legal é você diminuir. Olha, eu vou dar um exemplo, tá? Super básico. Em casa, as crianças, a gente tinha hábito mesmo de levar suco de caixinha para a escola. E a gente foi reduzindo, porque eles levavam de manhã, né, para o intervalo, e também tinha sempre um esporte que eles faziam e acabavam levando, então, às vezes, 2 sucos. Aí, uma hora eu falei, não, chega. E aí a gente vai tirando isso aos poucos. Já faz anos, desde que eu promovi essa reeducação alimentar para mim, consequentemente, a minha família também mudou. Então, bebe-se água. A gente deixa realmente para alguma coisa esporádica, tá? E, inclusive, prefere beber alguma coisa doce? Bebe, então, refrigerante normal, suco normal, mas nem utiliza os adoçantes. Vamos lá. Uma coisa legal também, né? Uma dica, na verdade. Os adoçantes até podem ser como um passo intermediário, entendeu? Minha dica é isso. Você pode até, para não reduzir de 100 a 0, né, como eu falo, você reduzir isso aos poucos. Então, tira o açúcar, você vai reduzindo ali um pouquinho. Então, por exemplo, você quer tomar um chá. Se você está acostumado a tomar o chá, né, docinho, mas eu não consigo. Então, vai colocando um adoçante natural, um xilitol até, que ele é natural, né, das frutas, o açúcar extraído das frutas, e aí você consegue aos poucos ir tirando isso. Por quê? Para ter o controle de açúcar, você deve eliminar até realmente esses adoçantes, tá bom? Distraia-se, isso que a gente fala, né? Procure alguma outra atividade, porque o tédio é aquele passo rápido para você querer sempre se dar esse presentinho, como eu já falei. Então, o cérebro está sempre viciado naquilo que é o processado, que é o refinado. Então, procure dar outras atividades, como um hobby, como uma caminhada, como um esporte. Quando você começa, você quer sempre mais. E isso ajuda a passar aquela vontade do doce. Quando você pensa no doce, procura fazer alguma outra coisa. Saia do tédio, distraia a sua cabeça com outras coisas, com outras atividades. Bom, dormir bem. Dormir bem é meio polêmico, né?
Tem gente que é difícil falar isso porque tem gente que tem problemas sérios com o sono, mas as más noites de sono realmente fazem a gente descompensar todos os hormônios do nosso organismo. Isso gera mais estresse, a gente libera mais insulina, aumenta o nosso cortisol, né, que é esse hormônio do estresse. E aí a gente quer o quê também? Comer mais energia rápida, aquele prazer. Então a gente vai aonde? Vai para o doce. Então procure, inclusive, procurar essa rotina do sono, melhorar a qualidade do seu sono sempre, buscando aí um profissional que possa te ajudar, né? Um psicólogo, realmente um médico, um nutricionista, porque a má qualidade do seu sono afeta diretamente a sua fome. Né? Você dorme bem, Wallace? Eu também. Deito e durmo. Mas é bom, mas as pessoas têm muita dificuldade, né? E isso descompensa todo o nosso organismo, né? Aí é o seguinte, uma outra coisa que eu sempre falo e funciona realmente é não fazer dietas restritivas, tá? Aquelas dietas que te fazem sofrer, que vão ter um corte calórico aí para você, para o seu dia a dia. Não restringir as porções, né? Procurar realmente se alimentar de uma forma que você coma de tudo um pouco. Senão o seu corpo vai querer sempre mais energia rápida para essa gula que você sente. Inclusive, a ciência mesmo fala, né, para você focar na quantidade e não na qualidade. Teve até um estudo, Wallace, que eles fizeram com as pessoas ingerindo, olha só, 2 grupos de pessoas, questão de curiosidade, 2 grupos de pessoas ingeriram a mesma quantidade calórica, porém, um grupo consumiu alimentos de alto índice glicêmico, aqueles que são jogados na corrente sanguínea rápido, né, através dos carboidratos, e o outro com índice glicêmico de baixo índice glicêmico, que eles vão sendo liberados ao pouco. E isso teve um impacto na fome, nessa vontade, nessa gula do doce, muito melhor também. Então, ou seja, você consegue sempre ingerir esses carboidratos de baixo índice glicêmico para que isso vá sendo liberado aos poucos no seu organismo e você não sinta essa fome rápida, né? Aí seu corpo fica mais resistente, porque senão ele vai entender que cada vez mais que você faz dieta restritiva, você torna o seu organismo mais resistente à perda de peso. Vai aumentar sua gula e, inclusive, gerar até uma compulsão alimentar, tá? Outra coisa, posso tomar uma água, Wallace? Posso tomar uma água aqui, ó, que a gente tá falando, inclusive, hoje tem uma receita aqui, gostosinha, que a gente vai fazer de uma trufa de granola. Vou só terminar as dicas aqui, a gente já passa a receita. Uma outra dica, tirar as tentações da sua frente. É isso mesmo. Não compre, não tenha em casa, porque assim você reduz a chance de você ir lá atacar o armário, né, sempre que você quiser. Então, deixe realmente para quando você tiver vontade, você sair e buscar, né? Nem sempre você vai ter, às vezes, essa disposição para sair, então não deixe fácil ali. Você sabe que lá naquele armário você tem uma tranqueirinha guardada e realmente você vai buscar naquele armário quando você tiver uma vontade louca, assim. Então, não tenha. É a melhor coisa que você pode fazer, livre-se dessas tentações, tá? Uma outra dica, mudar realmente o estilo de vida, sabe? Um estilo de vida que a gente priorize alimentação de verdade. Aquela que eu falo densidade nutricional, né? A comida repleta assim de nutrientes, sem restringir grupos alimentares, porque cada vez que a gente restringe, a gente vai sentir falta e a gente vai querer compensar aquilo depois. E isso ajuda a um longo prazo reduzir a vontade por doces. Por quê? O organismo da gente vai se habituando a essa nova situação, né? Porque ele vai estar melhor nutrido, com uma alimentação forte, né? Assim, completa. Então, aos poucos, aqueles, como é que fala? Não é excessos, aquelas deficiências, ao contrário, que você tem de nutrientes, vão sendo supridas no seu corpo, né? Através de uma alimentação equilibrada. E aí, os primeiros dias podem ser meio difíceis, assim, né? Aquela gula por doce. Mas eu já passei por isso, hoje eu me controlo muito melhor, como doce também, todo mundo deve comer, mas você controla essa vontade, né? Isso daí acaba perdendo força dentro de você quando você come melhor e passa aí os primeiros 15 dias, essa gula de doce vai embora um pouco.
pelo menos você sente que você está no comando, né? E toma esse controle de volta, não deixa a gula do doce te dominar. Agora, essa forma como você come no dia a dia tem impacto, né, nessa gula. Por isso que eu falei, procure fazer desde o café da manhã, as refeições, não restringir realmente até no jantar, refeições, você faça as boas substituições, né? Uma outra coisa legal, que é a minha última dica, são os probióticos. O que acontece? Quando o nosso intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro. E a nossa flora intestinal, muitas vezes, tem lá uma microbiota, né, uma colônia de bactérias que gostam de se alimentar estritamente de açúcares simples. Então, elas já estão acostumadas. E aí, quando você cuida da flora intestinal, realmente você reestrutura as bactérias do seu intestino com esses alimentos fermentados. Então, faz com que você melhore, você dê um alimento melhor para as bactérias do seu intestino, que servirão, né, de alimento para elas. Então, sempre com essas dicas assim, você consegue dar aquela melhorada nessa compulsão por doces. E já que a gente está falando de doce, a receita hoje também é uma trufa de granola, super fácil aqui, que a gente vai utilizar inclusive o Bioveg, que é a proteína da Nação Verde, para a gente dar um aporte de proteína melhor. Também ela já é adocicadinha e com isso você, olha só, não tem nem adição de açúcar aqui nessa composição. Vai o chocolate, os Kisses da Nação, que são 54%, e eu vou mostrar aqui qual que é aqui, ó. Dá para mostrar aqui, Wallace? Seguinte, eu vou passar até as quantidades aqui, direitinho, que a gente vai utilizar, ó. Tá pegando, ó? A gente vai utilizar aqui 4 colheres de sopa de pasta de amendoim, uma xícara de granola, que a gente já tem aqui na Nação Verde essa granolinha pronta, 2 medidas do Bioveg, que a gente vai conseguir adoçar e dar inclusive um aporte proteico maior, que é a proteína vegana exclusiva da Nação. E o que eu vou fazer? Cobrir esse docinho gostoso com o chocolate, que são os Kisses da Nação Verde. Só que eu já fiz isso, ó, já derreti, tá vendo? Ó, já tá essa coisa gostosa aqui que serve de uma cobertura. Então, eu vou preparar ela aqui e a gente finaliza, ou seja, fica um bombonzinho aí, uma trufa bem gostosa para você comer. E isso ajuda bastante. Existem algumas dicas realmente que, enquanto eu vou fazendo aqui, Wallace, depois eu vou falando das dicas, tá? Ó, vamos colocar aqui na receita, pôr a mão na massa hoje, até pôr a mão na massa. Aqui eu tenho a pasta de amendoim, vou colocar aqui, ó, deixa eu só dar uma amassada nela aqui, ó. Vamos por aqui, né, Wallace? Fica melhor, né? Perfeito. Aí, ó. Perfeito. Perfeito que você tá gostando do que você vai comer, né, Wallace? Né? Você tá gostando do que você vai comer depois, né? O Wallace é interesseiro, viu? Ele só pensa nos benefícios aqui. Ele fica só esperando o programa acabar, porque ele sabe que ele vai se dar bem aqui. Ó, Não deixa nada para ninguém. Ele sai comendo aqui e fala, depois se sobrar o pessoal come aqui. Porque forma fila aqui, né? Ó, primeiro eu tô misturando aqui, e eu já vou terminar a falar mais algumas dicas aqui, para você quebrar esse vício, essa gula por doces, tá? Tô dando uma misturada aqui, daqui a pouco é legal você realmente colocar a mão, tá? Tem pasta de amendoim que já tem cacau, então aí é por opção sua, tá? Eu tô utilizando realmente só a pasta de amendoim comum e a granola que nós temos aqui da Nação. Aí, a trufa, você coloca aqui, ó, conforme as medidas, a gente vai deixar as medidas aí, né, ó. Ó, coloca o Bioveg. 2. Eu não tinha falado do Bioveg? 2 medidas, ó. 2 medidas do Bioveg. E aí, o quê? Eu sou velho. Ah, nossa, se você é velho, que dirá eu, hein, filho? Se você é velho, que dirá eu? Ó, agora, seguinte, mão na massa, tá? Mão na massa aqui, pra gente poder fazer as bolinhas. Então, lembrando, a pasta de amendoim, a granola, porque a granola vai dar aquela textura crocante, que eu sempre falo, eu sou fã dessa textura crocante nas coisas, seja na comida salgada, quanto na comida doce. Temos tempo ainda, Val? Temos tempo? Nossa, fala assim, 5 minutos. Vou aproveitar também e falar da campanha, né, da Nação Verde. Pode ser? Olha só, pessoal, tá rolando campanha do Dia dos Namorados aqui da Nação Verde.
Presenteie com saúde quem você ama, é isso mesmo, porque nada melhor do que presentear com saúde, né? E aí, tá rolando, você pode ir em qualquer loja da Nação Verde, você compra um presente para você compra um presente para seu amor e você ganha 15% num desconto para você também, tá? Aí você ganha um presente para você também. E você pode comprar pelo site, utilizar inclusive o meu cupom de desconto, que você ganha 10% e recebe aí na sua casa ou ir numa das 60 lojas espalhadas pelo Brasil, tá? Wallace, sabe que eu precisava? Um pouquinho mais de pasta de amendoim aqui. Aqui, a gente poder fazer as bolinhas para ela não esfarelar. Ó, aqui, ó. Ó, vou fazendo assim, tá? Eu vou modelando ela aqui na mão, ó. Ó, já modelou, tá vendo? Nem precisou. Aqui, eu vou colocando aqui, ó. Você modela na mão. Ela precisa ficar realmente bem sequinha, tá? Depois, você deixa na geladeira. A gente não tem esse tempo aqui, eu vou só... Ó, tá vendo? Modelou. Ai, tá gostoso o cheirinho. Tá sentindo aí, Wallace? Tá, né? Pior que já invade tudo aqui, ó. Aí, o seguinte, pessoal. Quando você tem... Não vai querer me matar, tá? Porque eu falo isso, mas... Quando você tem aquela vontade de comer doce... Bebe um copão d'água bem cheio, porque você vai querer me matar, mas é verdade. O que acontece é que as sensações de sede e de fome estão no mesmo lado do nosso cérebro e muitas vezes a gente confunde, né? E vamos falar a verdade, a gente às vezes não bebe água suficiente no dia, né? Então, se você é uma dessas também, uma pessoa dessas, então você presta atenção e procura assim beber um copão d'água. Depois você vai pensar no doce. Faz esse exercício aí com você, porque de verdade ele ajuda bastante. Ó, Wallace, tá vendo? Fofurinha, ó. Tá vendo? Tô montando as bolinhas aqui, que aí isso daqui não acabou, tá? Deu, ó. Acho que essa daqui deu, essa daqui é a última, tá bom? Café. Café é aquele dilema, né? Olha só. Se você visse, eu tomava um café com muito açúcar. E aí é um desafio à parte. Você tome o café puro, aí você elimina, inclusive, até o adoçante. Isso já vai treinar muito o seu paladar. Ó, como a gente tem um tempo reduzido aqui, dá para mostrar daqui, Wallace? Eu vou passar essas bolinhas. Olha aqui, ó. Nossa, isso daqui tá bom demais. Aqui, ó. Deu? Aqui, olha isso. Wallace, que delícia. Ó, tá vendo? A gente já cobre essa daqui. O que você faz com esses quiches da Nação aqui? Você coloca numa tigelinha, leva no micro-ondas a cada 30 segundos e aí você vai mexendo, tá? Tira do micro-ondas, mexe, põe mais 30 segundos até ela derreter por completo. E aí você já tem essa cobertura. E o legal é que esses quiches, eles são zero lactose também. E são 54%, essa questão de gradativamente você tirar o doce, né? Você não precisa consumir aí um chocolate muito amargo. Quando você consumir chocolate acima de 70% também é um ótimo treino. Você que está acostumado aí consumir aquele chocolate ao leite, então vai substituindo aos poucos que fica muito bom. E você, além de você conseguir obter os benefícios do cacau também, né? Que quando a gente consome chocolate ao leite, a gente está consumindo só açúcar, né? No caso, ó, a última aqui, o Wallace, tá? Para não estourar o tempo. E aí é o seguinte, ó, lembrando também, o chá, né? Eu já tinha falado, mas vou recapitular aqui. Para você fazer essa transição, utilizar um xilitol, um eritritol. Aos pouquinhos você já tira e tome o seu chá sem nada, tá bom? Ó, que coisa linda, Wallace. Bom, né? Deu? Aí, você tá falando assim, pra que esse amendoim aqui, ó? Você pode dar uma quebradinha, ó, tá vendo? Ou colocar um pouquinho de amendoinzinho aqui por cima, ó. Tipo um camafeuzinho, ó. Se você quiser utilizar amêndoas, nozes, pode ser também, tá bom? Ó, eu já utilizei o amendoim aqui porque combina, lembrando que esse amendoim aqui também é sem sal nada, tá? É amendoim puro. Olha, Wallace, que coisa mais fofa. Vou jogar assim, ó. Vou jogar assim, ó. Deixa aqui, ó. Aqui, ó. Pode ser? Vamos trocar aqui, ó. Deu, né? Ó, que delícia, Wallace. A gente vai passar a docinho hoje.
né? Docinho. Mas a gente já sabe controlar a nossa gula de doce, né? Com essas dicas aqui, agora você já sabe. Agora você já não vai comer muito doce. Não? Não? Ó, você vai passar bem hoje aqui. É isso, pessoal. Então, ó, espero que eu tenha te ajudado em mais um programa, em mais um Disney Beta, para você controlar e tomar controle dessa situação aí com o doce na sua vida, para que você controle e não o doce te controle, tá bom? E a gente se vê no próximo programa. Boa semana. Obrigada por você estar aqui comigo. Beijo. Ai, que lindo que ficou. Olha isso. Eu vou fazer o seguinte, ó, Lucy. Eu vou deixar na geladeira um pouco para ficar geladinho pra gente comer daqui a pouco. Né? Ah, deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Tá mostrando? Então, Wallace, assim, a gente come aqui e depois, se sobrar, a gente dá pro pessoal lá, né? Aí, quando eles verem o programa, já passou. Aí a gente já comeu, né? Fica na vontade só, né? Tchau. Tchau, Wallace. Tchau, Wallace. Até terça-feira que vem.